Olá, seja bem-vindo ao podcast Assessor Moderno. É um podcast que tem o apoio da Melver Educação e Magnet Customer. Essa iniciativa, esse podcast, foi criado com o objetivo de auxiliar os profissionais do mercado financeiro a construir relacionamento com seus clientes e gerar mais negócio. Eu sou Davi Barbosa, sou o CEO e fundador da Magnet. Estamos aí atuando junto com os profissionais do mercado financeiro tem um bom tempo. Eu acredito que você vai gostar do que a gente tem para compartilhar com vocês no dia de hoje. Temos um convidado especial, eu acredito que vocês já devem conhecer essa pessoa, mas já apresento ele para vocês. Temos um ponto bem legal que eu gosto de trazer no nosso conteúdo, no nosso momento de compartilhar conhecimento, é de que para que você, profissional do mercado financeiro, consiga ter sucesso naquilo que você faz, hoje vocês têm que ficar muito atento, porque o nosso amigo aqui, o João Vitor, ele vai nos ajudar a entender um pouco mais, a desmistificar alguns pontos do mercado financeiro, não especificamente ali do dia a dia do assessor, como vocês conhecem ou como vocês esperam, mas muito além do que um profissional do mercado financeiro pode fazer para auxiliar os seus clientes a ter uma boa rentabilidade, a encontrar boas oportunidades de negócio. João, obrigado por compartilhar seu conhecimento conosco. Eu acredito que eu trouxe ali um negocinho bem interessante para as pessoas entenderem aí o que é o dia a dia da sua empresa. Fala pra gente quem é o João Vitor e qual a sua empresa, João. Legal. Obrigado, é um prazer estar aqui, Davi, obrigado pelo convite. Meu nome é João Vitor Carminati, eu sou sócio fundador da Stark. A gente é um investment banking digital, a gente conecta empresas com capital, né? Mas acho que antes de falar disso, vale a pena dizer que comecei minha carreira, meu primeiro emprego foi como assessor de investimentos. Lá atrás, 2009, XP estava começando. E na época nem tinha essa história de agentes autônomos de investimento, era escritórios de agentes autônomos de investimento, né? A XP ela tinha filiais pelo Brasil, né? E eu trabalhei aqui na XP de Florianópolis e foi uma escola, né? Comecei com 17 anos e, enfim, e aí passei por assets, passei por private equity até abrir a Stark em 2016, né? Ah, que legal, João, que legal. Vou engatar a segunda aqui e falar um pouquinho do que a gente viu uma dor, Davi, que é o seguinte, né? Os investment bankings tradicional, para quem não está familiarizado com o tema, né? Quem que é o investment banking? É um Itaú BBA, é um Bradesco BBI, um BTG Pactual, tem a sua área de IB, né? Costumo conceituar o IB como a tropa de elite do mercado financeiro. Os investment bankers são quem resolvem os problemas mais complexos das empresas, dos investidores e até mesmo dos governos, né? Quando a gente olha, quem foi um dos primeiros investment bankers da história, né? John Pierpont Morgan, né? O JP Morgan, né? Então o cara tava lá salvando a economia americana em 1890, depois Goldman Sachs fazendo os primeiros IPOs aí das empresas de tecnologia. E a gente está familiarizado com esse conceito com grandes transações bilionárias, multimilionárias, mas hoje, né, esse conhecimento, essas operações, elas já são possíveis de acontecer no nosso middle market, né? Nas empresas que os assessores têm relacionamento, muitas vezes, né? Para os escritórios que muitas vezes não têm um foco muito em PJ, né? Mas muitos dos seus clientes, pessoas físicas, são alta renda, são empresários, né? Que são sócios fundadores da empresa ou normalmente tem algum cargo de executivo de maior relevância, né? Que legal, João, que legal. Para vocês terem uma ideia, o João e a Stark, eles são parceiros nossos, eles estão aí nos ajudando na nossa caminhada. A gente, enquanto empresa, constantemente a gente é abordado por oportunidades ou pessoas que falam entre comprar, quer investir e tal. E aí o João é hoje o meu braço direito na hora que alguém bate na porta e falou: Davi, a Magnet aí. Eu falei, então, cara, agora
tem um rapaz aí que ajuda a gente a entender isso aí. E eu gosto de trazer esse contexto porque quando a gente está envolvido dentro, como a gente está envolvido dentro do mercado financeiro, João, muitos assessores, né, muitos profissionais desse mercado, eles estão tendo contato, como você mesmo falou aí, né, estão tendo contato com pessoas, com empresas, com grandes oportunidades dentro desse ecossistema, e a gente sabe, né, que o mercado de assessoria de investimento, ela não vive só da operação dali da PJ1, daquilo que o assessor está fazendo. Então, até o nosso objetivo de trazer o João aqui e compartilhar um pouco, trazer um pouco de lucidez para esse assunto, João, é porque eu acredito que nosso papel enquanto empresa e o objetivo desse podcast, que é ajudar os assessores a se relacionar melhor com seus clientes, é uma coisa que a gente vai sempre estar trazendo enquanto plataforma, CRM, conhecimento, mas a gente também tem o outro lado, que é gerar negócios, né? E aí, nesse lado do gerar negócios, trazemos o João. Então, João, se você puder trazer pra gente, depois eu vou voltar, quando você diz lá, da sua época na XP, eu gosto desse assunto, porque a gente fala do Mato Alto, a gente teve um quadro aqui no nosso podcast que tivemos o Gustavo Pita. Ele começou na XP em 2004, 2005, lá no Rio Grande do Sul. Esse daí, de Pioneiro. fato, começou a carpir o mato. Mas já a gente fala disso. João, traz um pouco pra gente como é que a gente consegue ajudar não só os profissionais, mas os escritórios de investimentos e assessores de investimento neste processo de novas oportunidades. Como é que é o passo a passo? O que ele precisa fazer para poder gerar, identificar uma oportunidade e ir lá procurar Stark ou, enfim, procurar quem faz esse tipo de operação? Traz esse caminho aí para a gente deixar claro para os telespectadores. Maravilha. Deixa eu dar um passo atrás. Legal. E começar pelo seguinte, eu acho que os assessores hoje, eles têm o ativo mais valioso de todo o mercado, que é o relacionamento de confiança com o cliente. Legal. Né? Eles têm o cliente na mão. E se eles executam um bom trabalho, né? Se eles entregam resultados, se eles atendem bem, se eles atendem, estão preparados, né? Eles têm a oportunidade de ser um grande hub de soluções. E quanto mais capacitado for esse profissional, quanto maior for o leque de ferramentas, né, o canivete suíço, o tamanho do canivete suíço desse cara, mais oportunidade de monetização ele vai ter. Né? Então, poxa, a gente estava trabalhando aqui com o exemplo do empresário. Ele pode simplesmente recomendar os produtos de prateleira que o escritório recomenda, a carteira administrada, etc. Se ele for um pouco mais inteligente, ele pode começar a olhar para a própria PJ desse cliente, da pessoa física. Bom, como está o momento da sua empresa? Né? Você está pensando em expandir? Você considera uma oportunidade de venda 100%? Davi, poxa, na verdade a gente está precisando de um crédito, a gente está pensando em ampliar a nossa fábrica, construir uma nova fábrica e tal. Opa, se esse cara ele está treinado, ele capacitado, ele vai ver, poxa, que solução do mercado financeiro tem disponível para plugar, para resolver essa dor. Então, João, o que você está dizendo para a gente é o seguinte, você começou dando esse passo atrás e aí você falou que se o profissional, o assessor, ele tem o bom relacionamento com o cliente. Isso. Então, primeiro, olha só, tá, gente? Para você gerar negócio, você precisa fazer um bom relacionamento, Perfeito. Gerar resultado e ter o relacionamento de confiança, que foram os pontos que você colocou aí na mesa. Só que também você agora trouxe um outro ponto. Ele precisa estar muito bem treinado para poder fazer isso. João, dando continuidade ao primeiro ponto que a gente está trazendo, como fazer esse assessor conseguir flutuar, você já disse. Relacionamento ele precisa ter muito forte com esse cliente dele, conhecimento e sagacidade para que ele possa procurar saber se o cliente tem uma empresa, como é que está a empresa, qual o momento dessa empresa, e aí você falou estar treinado. Vocês na Stark, vocês fazem esse movimento com os assessores, com esses profissionais, porque até então eu desconheço quem faça isso aí no mercado. Sim. A gente tem um programa de formação muito interessante para
não só para agentes autônomos, mas também para ex-bancários e todos esses profissionais que acabam tendo relacionamento de confiança lá na ponta com o empresário. E a gente prepara, né, esse assessor, capacitando ele um treinamento completo de como ele levar as soluções de investment banking para os seus clientes. Então, como saber identificar essas oportunidades, como desde fazer a leitura de um balanço e conseguir, a partir da leitura das demonstrações financeiras do cliente, conseguir ler e perceber oportunidades. Poxa, o cara está um pouco endividado, muito no curto prazo, talvez ele possa reperfilar esse passivo. Poxa, ou a empresa está crescendo, está gerando um EBITDA super positivo aqui. Poxa, talvez essa empresa esteja atrativa para uma venda 100% ou para atrair um sócio investidor. De fato, a gente capacita esse profissional, espetando nele para que ele consiga ser um porta-voz, né, dessas soluções de investment banking para os seus clientes. E lembrando, né, essas soluções elas são acessíveis sim para o empresário do middle market. A gente tem uma nota de corte lá na Stark, tudo que for operações acima de 20 milhões, né, a gente gosta de olhar, né, seja de crédito, operações estruturadas, então todo o universo da construção civil, todo o universo do agronegócio, todo o universo do setor de energia, todo o universo do setor de tecnologia, empresas SaaS, empresas de alto crescimento, são empresas que a gente atende. E aí, o nosso processo ele é super fluido e digital. A gente colocou tecnologia nesse processo para que ele saiba, o próprio assessor, ele tem lá uma plataforma onde ele cadastra as operações, ele sabe em menos de 24 horas se essa empresa ela foi aprovada e ela está apta a ir para o mercado de capitais ou não, quais são as operações habilitadas dentro do mercado financeiro para essa empresa, qual que é o score de atratividade dessa empresa, né? E assim, uma coisa que é legal, o assessor ele não precisa se preocupar em fazer as operações, né? Ele é uma espécie de pré-vendedor, ele é quem introduz, ele é quem abre a porta, né? E aí, uma vez que esse cliente tenha o perfil e ele esteja apto a ir para o mercado de capitais, né, o nosso time de elite vai lá, pluga junto com esse cliente, né, e aí sim, estrutura a operação, acha os investidores, e o bacana é que o assessor ele sabe tudo o que está acontecendo em tempo real pela nossa plataforma. Que da hora. Então, assim, o que você está trazendo, João, para mim é bem legal, tá? Eu te conheço a empresa, mas os mínimos detalhes a gente só tem a oportunidade de saber quando a gente vai trocar conhecimento e compartilhar com as pessoas aquilo que a gente vive, né? Então, João aí trazendo um pouco do conhecimento dele pra gente. Eu acho que um ponto bem relevante, bem interessante, João, que você traz para esse ecossistema e olhando um pouco para o que a gente, enquanto Magnetic Customer, vive no dia a dia dos escritórios, a busca por novas receitas é um desafio constante. E quando você traz que o assessor ele só precisa identificar a oportunidade e fazer essa conexão com a tua plataforma, eu acho que é um mercado bastante promissor. Eu acho que é um mercado que você consegue gerar ganhos interessantes. Dá um cenário, se você tiver essa informação, de como é esse mercado de investment bank para os profissionais do mercado financeiro, para os assessores. Como é que eles atuam isso hoje? Isso é muito comum? Ou você está desbravando esse mercado, trazendo isso novo? E se você também quiser fazer uma comparação com o mercado fora do Brasil, eu acho que vale a pena para trazer uma visão geral para o público. Boa. Hoje é comum os grandes escritórios, eles, dentro da sua PJ2, a grande maioria já olha para operações de mercado de capitais e M&A. Mais crédito do que fusões e aquisições, né? Então, normalmente, esses grandes escritórios, eles têm uma ou outra boutique parceira no qual eles acabam destinando os negócios, né? É um mercado que movimenta muito dinheiro, né? E que ele é muito gerador por consequência de dinheiro para os próprios escritórios, né?
A facilidade de trabalhar com a Stark é que a gente tem uma tecnologia, uma suite completa que a gente tem todas as operações num lugar só. Então a gente faz todas as operações de mercado de capitais e um modelo de remuneração, de repasse bem interessante, né? Então a gente está falando de operações de no mínimo 20 milhões de reais, né? Então, ticket médio talvez nosso lá fique em 50, 60 milhões de reais por deal, né? Seja ele de crédito ou de M&A. Isso movimenta FIIs da ordem de 3, 4, 5, 6 milhões de reais, né? Então, o meu sócio tem uma analogia que ele faz, né? De couve e carvalho. Então, a gente sempre tem que ter projetos de couve e de carvalho, né? Então, couve é aquilo ali que você vai plantar, vai colher rapidamente, né? O carvalho não, você vai regar ele devagarinho, mas, poxa, se você plantar ele direitinho, no final você tem um carvalho, né? Ou seja, um outcome daquilo muito maior, né? Legal. Então, assim, as operações do dia a dia, boletar produto, captação de novos clientes, etc., eu vejo como couve. O cara vai fazer a receita dele do mês, é o salário dele, né? O salário dele, ele compõe com os produtos de prateleira lá, né? Agora, as porradas, né? O investment banking, ele te proporciona dar porradas, né? Tirar o bonão de fim de ano, tirar aquele dividendo gordo, mudar de patamar, adquirir um imóvel. A gente está falando de comissões que chegam a 200, 300, 400, 500 mil reais de repasse pro assessor na ponta, né? Então, claro, um processo do começo ao fim de uma operação como essa, às vezes demora 6, 9 meses, 12 meses, são diversos complexidades ao longo do caminho, né? Não são todas as operações que fecham, mas, né, a gente tem uma série de exemplos. Pô, não tem menos de 3, 4 meses atrás, eu fui entregar um checão de 150 mil reais para um assessor, amigão nosso lá, um dos caras que mais origina pra gente, né? Então, teve um cara que originou uma vez, um deal com a gente, também tirou 130, 140 mil reais. Os caras que mais ganham dinheiro com a gente são aqueles que aprendem sobre investment banking. E uma coisa muito legal, tá, Davi? Vou fazer um parênteses aqui. O investment banking, a gente está falando de uma solução sofisticada do mercado financeiro, uma das profissões mais bem pagas do mundo, quem faz isso dentro dos grandes bancos de investimento. E você dominar esse conhecimento, você ganha muito repertório, né? O assessor lá na ponta, conversando com um cliente, à medida que esse cliente percebe que você domina, que você transita sobre operações de crédito, você sabe ler balanço, você conversa de M&A, você está atualizado sobre as movimentações de mercado, esse cliente começa a te perceber, poxa, esse cara não é um simples intermediador, esse cara é um consultor financeiro, ele pode me ajudar, né? Talvez em outros desafios, em outros problemas que eu tenho aqui dentro da minha empresa, da minha vida pessoal, ou seja, são mais elementos para você ir conquistando a confiança desse cara com o seu trabalho, né? É bem legal, João, essa visão que você traz aí agora, porque assim, o nosso grande desafio, e a gente tem falado isso aqui de maneira muito constante, e até o nome do próprio podcast é Assessor Moderno, é como fazer com que o assessor ele tenha repertório, que é o que você falou, é repertório. E quando este profissional ele tem a autoridade para poder falar com o cliente dele nesses aspectos que você traz para quê? Desde uma análise de um balanço, desde operações estruturadas, enfim, quando você vem trazendo isso, de fato, eu acredito que aí você começa a sair daquele patamar de assessor que pratica empurroterapia, né? Que o pessoal gosta. Eu gosto de dizer esse termo, né? Ele vem do mercado de farmácia, não sei se você sabe a origem, mas empurroterapia vem da farmácia. Depois eu falo sobre isso. Mas, assim, porque as pessoas. A gente fez um estudo que fala muito sobre o perfil do assessor, o perfil do investidor e tal. E o investidor, o cliente dos escritórios, eles acabam desconfiando o tempo inteiro do assessor. Eles passam 90% do tempo achando que o assessor está empurrando produto desnecessário, achando que o assessor está ali só fazendo aquilo para poder ganhar o dinheiro. E quando você traz... Espera aí, você está invertendo a lógica aqui, João. Você está dizendo assim, cara,
aqui de Investment Bank e que você vai ser um profissional que vai ter... O seu cliente vai ter uma visão, uma percepção diferente. Perfeitamente. Olha que louco, cara. É A gente tá aqui o tempo inteiro querendo ajudar o assessor, né, a se tornar um profissional melhor. E agora você deu uma chave bem interessante, que vai fazer com que o cliente dele pare de ficar olhando ele para isso. João, você tem uma indicação, eu até posso ver aqui, talvez o pessoal da Melver também aqui tem esses tipos de conteúdo que ajude o profissional. Não só esse, mas eu tenho certeza que eles têm outros conteúdos que são voltados para auxiliar o profissional do mercado financeiro na sua carreira, na evolução, né, na busca desse conhecimento. Mas, João, você consegue indicar qual o caminho que o assessor deveria trilhar para adquirir este conhecimento e se tornar um assessor mais moderno, mais antenado com a realidade? Boa, Davi. Eu acho que as certificações, elas são um bom começo, né? E eu gosto de mirar alto. Legal. Então, acho que o CFP, o CFA, eu miraria, não teria medo, né? Acho que tem muito assessor que... Você tem uma certificação dessa, né, João? Tenho CFA, cara. Aí, ó. Encarei essa jornada aí. O homem é bravo, gente. Pega o João. Foram aí quase 4 anos de estudo, mas acho que valeu cada segundo, assim. Independente da titulação, da siglinha no final do nome, assim, mas me sinto um cara muito mais preparado, né, para atender qualquer tipo de cliente com praticamente qualquer tipo de demanda a nível global, né? E a gente consegue bolar a solução do mercado financeiro. Então, no final, é sobre isso, né? Sobre um profissional que tem um conhecimento distinto da média, específico dentro do mercado financeiro, né? Que o seu cliente não tem, né? Então, quanto maior for o seu leque, mais você vai conseguir atender ele e, por consequência, mais você vai conseguir ganhar dinheiro, né? É sobre isso. Então, poxa, e à medida que você vai atendendo mais, né? Mais alta renda, mais clientes PJ, empresas maiores, patrimônios maiores, etc., essas demandas elas vão ficando mais sofisticadas, né? Então, movimentação exterior, né? Tira dinheiro para cá, bota dinheiro para lá, hedges, offshores, questões tributárias, questões legais, etc., né? É claro que não estou falando aqui para você buscar ser um especialista em todas essas frentes, mas é legal você conhecer isso, né? Entender esse mundo, né? Por mais que você não esteja dizendo, João, que é para a pessoa se tornar especialista nisso, mas, cara, vamos fazer uma relação aqui, onde eu tenho o jovem assessor de investimento, o novo profissional que está entrando no mercado. Essa pessoa ela foi lá, fez ali a prova da Ancor, conseguiu, teve ajuda aqui da Melver para poder passar na prova, tal, enfim, passou, fez aquela jornada deles ali. Essa pessoa, ela não tem, é o que eu falo, e pega a visão e presta atenção nisso daqui. No mercado, esse profissional que está chegando agora, ele não tem um network. Não. Ele não tem o acesso às grandes fortunas, ele não tem acesso ao nível de cliente que vai trazer uma rentabilidade tão gorda para eles. Então, quando você me fala isso, João, você está conseguindo me mostrar ou trazer uma clareza de que, poxa, você está começando agora. Busca o máximo de certificações, busca o máximo de conhecimento, especializações nesse universo financeiro, porque você não está dizendo que é para aprender uma coisa, é o universo financeiro, que aí, obviamente, quando ele tiver 4, 5 anos, 10 anos de mercado, ele não é um assessor que está ali correndo atrás do dinheiro para poder pagar suas contas. Esse cara já tem uma estrutura grande, por quê? Porque ele começou cedo na vida do mercado financeiro, foi se qualificando ao ponto que ele foi tendo acesso a novas pessoas, a pessoas com potencial financeiro, então ele foi aumentando o network dele e, obviamente, ele foi gerando receita. É isso aí. Caramba! É isso aí, eu compactuo dessa visão. Acho que não só
o conhecimento é o conhecimento aplicado, né? Então, a gente tem aqui um modelo que eu considero ultrapassado ainda, da dinâmica do mercado e especialmente ligado a incentivo e comissionamento, né? Então... Ele entrou na polêmica, viu, gente? Entrei na polêmica. Mas por mais que você tenha lá um produto que vai te pagar mais, né, do que o produto A paga mais do que o produto B, eu realmente recomendo que o mindset seja, cara, como que eu levo a solução que esse cara precisa, né? Como que eu formo uma carteira para atender os objetivos desse cliente, de médio, de longo prazo, né? É sobre isso, né? Gestão patrimonial, formação de carteira, planejamento patrimonial, não é socar a operação no cliente, né, cara? Então, assim, recomendo que, faça um processo investigativo sobre as necessidades do cliente, os objetivos do cliente, onde é que ele quer chegar, no curto, no médio, no longo prazo, faça uma carteira, rebalanceia com periodicidade, né? No final do dia é sobre isso. Por mais que você seja remunerado pelo produto A, B ou C, eu acredito que você entregar valor pro cliente de forma consistente vai te gerar mais retorno no longo prazo do que o ganho imediato que o produto A ou B ou C te paga. Eu acho que essa conta, a conta do imediata, ela gera menos resultado no longo prazo. Assim, vamos lá. O que o João tá falando, eu 100% concordo. 100% estou de acordo. Só que, João, esse profissional que tá chegando no mercado, ele precisa pagar as contas, cara. Sim. Ele, a balança, ela não é tão equilibrada quanto a filosofia. Certo. Tanto que você prega, quanto é que eu prego, quanto é que eu acredito. Eu sou um cara que acredito muito que se você tem ética profissional, que se você tem constância, se você tem resiliência no seu trabalho, se você tem verdade, se você tem espírito, você consegue chegar no resultado. Só que também essa pessoa tá ali, vendendo almoço para comprar janta. Você consegue trazer algum insight, alguma coisa, alguma experiência sua, talvez até do passado, ou de coisas que você já tenha visto no mercado, que pode auxiliar este profissional nessa jornada, onde ele tem aí uma jornada de descoberta, ele ainda está se descobrindo, ele ainda está abrindo frentes. Tem alguma dica? Cara, no CFA, nos 3 níveis, né, por incrível que pareça, média 20% da prova é ética. Que legal, cara. É ética. E a profissão financeira, você se depara com conflitos éticos praticamente todo o tempo, né? Então, assim, as decisões, elas não são tão óbvias. E por incrível que pareça, a ética é uma matéria difícil, tá? Dentro do CFA, por incrível que pareça. Então, assim, por quê? Porque é difícil saber qual é a melhor maneira, qual é a maneira correta de agir em determinada situação, porque você é colocado em situações de conflito de interesse, né? Então, o que conta mais? O meu FII, o presente das crianças no Natal ou a operação que o cliente precisa, né? Então você fica nesse Agora, meio caminho, o que né? acontece e que é o que é o mais soberano e importante, né? Poxa, a gente faz parte de uma a gente é profissional, né? A gente representa uma classe de profissionais, né? Os assessores, os gestores, etc. E para mim isso é soberano, né? Então, a partir do momento que um cliente ele confia um bem preciosíssimo dele, as economias dele, às vezes de uma vida, para um terceiro, e ele vai pautar a decisão de investir ou não em determinado ativo, com base numa recomendação, cara, esse profissional ele carrega uma responsabilidade
pra mim, igual a do médico. Perfeito, João. Igual a do médico. Então, a ética profissional precisa estar tatuada no peito. Eu nunca posso colocar o meu FII acima do que é melhor para o cliente. E isso deveria ser mantra, tá no código de praticamente da vida, né? E eu acredito Ainda mais porque ele escolheu ser esse profissional. Exatamente. Ele escolheu. Ele poderia ser outra coisa. Ele poderia ser outra coisa. Então você escolheu trabalhar no mercado financeiro. Pô, João, gostei, cara. Escrito no código da vida. E eu acredito que no longo prazo, mesmo financeiramente, essa conta é mais favorável. Que legal. Porque o cara que soca produto no cliente, ele tem voo de galinha, entendeu? Por quê? Porque o cliente não vai performar, alguma hora a ficha dele vai cair e ele vai trocar de assessor ou ele vai trocar de assessoria, ao passo que se você, inversamente, né? Você, poxa, faz recomendações plausíveis, você se dedica, você monta um planejamento financeiro com o seu cliente, você é responsável com suas recomendações, você coloca o cliente em primeiro lugar. Esse cliente, ele vem, o patrimônio dele ele vem alcançando os objetivos que ele se propôs com você. Ele começa a confiar mais em você ainda, ele te indica para amigos, ele te indica para parceiros, você tem um case de sucesso, você manda um cliente seu falar com esse cliente que está sendo bem atendido, está tendo patrimônio multiplicado, esse cara passa a ser um vendedor seu. Perfeito. Né? Então, eu acredito que, inclusive na ótica financeira, é uma postura que vale a pena ser seguida. Que legal. Eu tenho certeza que todos aqui estão... Caramba, João. Cara, papo reto, velho. É isso aí, cara. João é um dos nossos. Se não faz curva, velho. É isso aí. E é isso, cara. Assim, não faz curva. O mercado não faz curva. É opção, cara. Se você quiser trabalhar com alguma outra coisa que o jeitinho, que a curva seja aceita, à vontade. Mas a gente está falando com profissionais que optaram em trabalhar no mercado financeiro. Então, eu acredito aí que tudo que o João está colocando aqui hoje, ele é algo que vai transformar a vida de cada um de vocês, tá? Eu vou deixar alguns recadinhos aqui. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho do João, da Stark, eu vou deixar o link aqui no nosso vídeo, no nosso podcast. Vai estar as informações para poder conhecer um pouco mais ali a Stark, João, conhecer um pouco mais do trabalho de vocês. Eu vou deixar também o link da Melver Educação, que é nosso apoiador nesse podcast, o Assessor Moderno, e o da Magnet, para que vocês que são profissionais do mercado financeiro e quer aprender como construir relacionamento com seus clientes e gerar negócio através de uma plataforma de CRM que foi desenvolvida para atender 100% às suas necessidades, clica aí e conhece um pouco mais do nosso trabalho. Eu vou fazer agora uma parte aqui do nosso podcast, que é o lado da curiosidade. Eu vou perguntar para o João aqui 2 curiosidades. João, conta pra gente aí 2 curiosidades do João, que talvez você não gosta muito de contar, talvez não tenha nada a ver com o mercado financeiro, mas pra gente conhecer um pouco mais do João. E como vocês já sabem, tem a dele pra mim, né? Que aí toda hora eu tenho que ter uma curiosidade nova, porque é fácil pra quem vem aqui, senta comigo e eu pergunto a curiosidade e ele vai embora. Mas do outro lado, vocês ficam me perguntando uma curiosidade, eu tenho que sempre ter um repertório aqui atualizado de curiosidades. Tá, então deixa eu começar. Vai lá, começa, João. Quer saber o seguinte, cara? Onde é que tu aprendeu a fazer churrasco? Aulas do céu! Pô, esse cara faz o melhor churrasco que eu já comi, cara. João, vamos fazer churrasco? Vamos fazer churrasco na sexta? Cara, então a gente tem que fazer um churrasco. Espero que tenha frutos do mar. Gente, é o seguinte. O João ainda não comeu o churrasco de frutos do mar, cara. Só o Gualtiero que comeu. Então, assim... Gente, ó. Onde eu aprendi, João, a fazer churrasco? João, eu amo cozinhar, cara. Eu aprendi a cozinhar, e aí, gente, eu adoro as minhas curiosidades, que vocês já sabem aí, né? Eu vim de periferia, vim da favela, tá? E tô com 6 anos, cara. Eu ficava em casa sozinho, mano. Eu ali em casa sozinho. Porque minha mãe ia trabalhar, meu pai, e nessa época eu mudei de escola. Eu estudava num colégio do bairro, próximo, assim. Então era eu, meus 2 irmãos, estudavam na mesma escola, minha irmã e meu irmão. Sou filho do meio, tá? E minha mãe tinha um sonho, louco, de fazer que a gente estudasse no colégio militar.
Então você vê, mano, eu morava numa casa muito simples, e eu ficava em casa até dar o horário de ir pra escola. E eu ia sozinho, tal, pegava um ônibus, cara, era um negócio que Deus nos acuda. Mas deixavam o rango em casa pronto ali pra mim, entendeu? Tinha lá a panela, o arroz, o feijão, enfim, tinha as coisas ali. E aí tinha que esquentar, cara. Aí eu comecei a brincar de misturar as coisas ali e fui aprendendo a cozinhar. Minha mãe também chamava, toda vez que ela ia fazer feijão ou qualquer outro tipo de comida, ela me chamava e fazia assim: Davi, fica olhando aí, mexe aqui a panela, recheia a carne. Mano, vocês não sabem nem o que é rechear a carne, tá? Rechear a carne é fritar a carne, cara. Só que faz aquele barulho. E aí rechear a carne, sabe? Assim. Então eu tinha que fazer a carne chiar, mano, na panela. Então eu fui aprendendo ali com a minha mãe a cozinhar e tal. E aí depois fiz uma transição, porque depois que passei essa fase dos 6 até os 8 ali, tinha um auxiliar agora em casa que ia lá pra fazer a comida antes de eu ir. Só que a comida era ruim, mano. A comida era ruim. Então eu aprendi a fazer o upgrade da comida, entendeu? Então, aquela comida ruim que tinha lá, e aí eu misturava com uma coisa, outra, e fui desenvolvendo. E quando eu morei durante o tempo no Mato Grosso do Sul, aí já adulto, né? Eu tive muito contato com o churrasco. Sim, a turma lá tem carne boa, né? Sim, e é até um negócio, João, que é diferente, tá? A gente precisa respeitar. Tem um amigo nosso que é o Guilherme Junqueira. Guilherme, grande abraço. Guilherme é um dos fundadores da Gama Academy, é um amigão de vida, um cara que eu amo de coração. E ele é o homem do churrasco. E aí, tipo, você vê o cara fazendo, via outra pessoa fazendo, via umas pessoas falando. E ele falava, cara, a carne do Mato Grosso do Sul é mais gostosa que a carne de São Paulo. Como? Não entendia. E aí, quando eu fui pra lá, eu comecei a entender. Mas por quê? Porque a carne é mais in natura, cara. O cara vem, tipo assim, você vai ali, tá a carne lá exposta e tal. E aí eu fui começando a aprender como é que essa galera manuseava as carnes, os cortes, fazendo as coisas. E aí fui vendo, falei, é assim. Só que também tem o outro lado do Davi, né? Ali é o lado mais rústico. Aí eu fui aprender também o lado gourmet do negócio, né? Fui um lado e outro. E aí, cara, só fazer churrasco, tem cara. que comer o churrasco desse cara aqui que é diferenciado, certo? De fato, é diferente. Ô, João, você sabia que dentro dessas curiosidades, eu aprendi a fazer aqueles legumes maravilhosos aqui em Florianópolis, cara? Por quê? Porque aqui eu comecei vamos fazer churrasco. Primeiro coisa louca que aconteceu, fazer aniversário, fazer uma feijoada. Convidei as pessoas, um bocado de gente vegano, vegetariano, não comia aquilo. Eu fui fazer minha feijoada baiana, meio gordona, cheia de não sei o quê. Eu tive que aprender a fazer uma feijoada vegana, cara. Tive que fazer aquilo ali pra galera. E aí tenho muitos amigos e amigas, né, do futevôlei, ali do beach tennis, que não comem carne. E aí eu comecei a ter que trabalhar os legumes. Cara, agora eu sou especialista em fazer aquele legume, tá? Bom demais, então, cara. Já comi também. Curiosidade boa, João. Boa. Gente, assim, ó, João é esperto. Cara, ele me pegou na curva agora com essa. Mas vamos lá. João, eu quero que você me conte aí, eu não vou ser tão específico quanto você, mas conta uma curiosidade. Alguma coisa assim que... Tem uma coisa que eu acho legal que você faz, que é o esporte. Eu curto isso, eu gosto. Fala um pouquinho dessas curiosidades suas quanto ao esporte. E depois vai ter uma outra curiosidade, mas essa daí é bem legal. Conta pra gente aí de onde vem essa veia esportiva aí do João. O João faz jiu-jitsu, tá, gente? Cara, nascido em Floripa, né? Então, de pé descalço, criado nas dunas da Joaquina. Meu pai surfista, meu padrasto também. Então, desde pequeno, contato com o mar, com natureza. E meu colégio também incentivava muito esporte coletivo. Então, tinha essa veia do esporte bem forte, com competições a nível estadual. Então, de moleque eu jogava handebol, futsal, fazia todos aqueles esportes de grupo, assim, sempre curti muito. Mas
Surf sempre foi minha paixão, assim, esporte aquático. Comecei a surfar muito cedo, com talvez 12, 13 anos. Pego onda até hoje. Com 18 eu comecei a fazer, 17, comecei a fazer jiu-jitsu. Também transformou minha vida, Que né? da hora, mano. São Black quase belt? black belt. Os. Depois de 15 anos de jiu-jitsu e de uns 10 anos pra cá, uma outra paixão é o kitesurf, né? Aqui na Praia do Campeche. Faz tempo que não dá, as condições climáticas não tão favoráveis, né? Mas, cara, esporte pra mim é um pilar, assim, igual escovar o dente, igual comer, eu preciso fazer esporte, senão não dou conta do recado, assim. A vida é muito dinâmica, né? CEO de empresa, gerenciar problema, funcionário, crescimento, pressão, é minha válvula de escape. Que da hora, cara. Mas, João, agora sim, aquela curiosidade que tá aí guardada. Aquela que você, tipo assim, fala, cara, ninguém sabia disso. Teve uma que eu contei aqui em um dos quadros que você não sabe, você deve ter visto aí, que é eu jogar futebol profissional. Ó, Então eu joguei. Mas fala uma aí que não tá na mesa. Conta uma que lá, puta, cara, sabia que. deixa eu pensar aqui pra te falar. Eu vou te contar uma história que foi legal, que é curiosa. Eu tinha... História engraçada. Eu tinha 15 anos, eu fui fazer um intercâmbio na Austrália. Morei em Gold Coast. Pô, foi uma experiência... Foi surfar, tá, gente? Exatamente. É de brincadeira, não é pra onde ele foi. E aí, cara, minha avó me dava uma mesadinha lá que eu guardava e tal. E não é que era assim, minha família super rica, não sei o quê. Tipo, meu pai se esforçou pra eu estar lá. Foi um negócio bem planejado tal. E eu consegui ir. E minha avó me dava uma mesadinha por fora, assim. Daí eu consegui juntar a mesadinha. E, cara, no final dessa passagem eu comprei fiz 16 lá, eu acho. Eu comprei um voo pra Indonésia, sozinho, com um amigo lá. Cara, e aí chegamos na Indonésia, chegamos em Bali, mó confusão, não tinha onde ficar, e não falava o idioma, com 16 anos, mó loucura. Cara, a gente conseguiu entrar descobriu uns brasileiros que estavam construindo um resortzinho lá nas Mentawai, que era numas ilhas mais afastadas, etc. E aí a gente meio que foi pra lá de última hora. Cara, a gente foi num navio cargueiro. Então era uma ilha que ficava lá isolada na PQP, no interior do interior. A gente saiu de Bali, foi pra Padang, daí de Padang tinha um porto que ia pra um outro porto, que ia pra Telos, que não sei onde. Mas a gente foi dentro de um navio que estava abastecendo aquela comunidade local. Então tinha vaca viva, frango, negócio socado. E nós lá, molecão, na época eu tinha cabelo loiro, 16 anos, com as pranchas embaixo do braço, assim. Chegamos lá, deu tudo certo, maior paraíso, deu tudo certo, assim. Mas foi uma aventura. E aí eu voltei dessa trip. Que legal. Com malária. Uau. Contraí malária lá. E aí cheguei aqui, cara, mó febrão, assim, ninguém sabia o que era, ninguém fazia ideia, e eu quase convulsionando, não sei o quê. E tipo assim, malária não é que tu vai no posto de saúde e pega um remédio, porque não é uma doença local. Uhum. Então o remédio é meio que controlado pelo governo e tal. E era época de fim de ano. Cara, eu lembro que a minha mãe teve que dar com os dois pés na porta aí dos hospital, falar com não sei o que, pra eu conseguir tomar o remédio. Daí eu tomei o remédio e fiquei bom, mas enfim. Uma aventura aí, pediu uma curiosidade, eu dei. Viu aí, gente? Sempre tem uma curiosidade boa aqui, essa galera. Não é só falar sobre investimento, nós somos seres humanos. A gente sabe que a nossa vida empreendedora, a nossa jornada, você que é aí que o assessor é empreendedor, cara, você escolheu, é agente autônomo, né? Então você escolheu isso, mas somos seres humanos, a gente também tem que trazer um pouco, tirar um pouco o peso que as coisas colocam, que tudo coloca sobre a gente, porque a gente também
vai avançando, vai fazendo as coisas, mas também em trazer as histórias de seres humanos, né? Essa história aí é muito boa, João. Eu tenho certeza aí que vai trazer coisas boas para as pessoas, né? Eu acho que a gente sabe que o João é o CEO de uma empresa, tá? Mas olha a história dele, cara. Ele também tem coisas que ele passou assim que vale a pena você olhar e falar, 16 anos, tal. Ele tava lá, aham. Mas olha o mindset dele, cara. Pera aí, eu vou lá na Indonésia. Ele poderia ter ficado ali no conforto e tal. Foi, passou toda essa adversidade, ainda veio com malária, né? Então, assim, primeiro cara no Brasil que teve malária foi o João, tá, gente? Então, assim, eu acho que é algo aí que vale a pena, é algo que a gente tem que conseguir valorizar na caminhada. João, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os profissionais do mercado financeiro, algo que seja interessante para eles. Eu já quero me despedir de vocês, agradecer o carinho, a atenção. Eu tenho certeza que tudo que nós estamos fazendo aqui é para, de fato, ajudar vocês, profissionais do mercado financeiro, a se tornar pessoas melhores. Acho que no final do dia, João, é como a gente ajuda os seres humanos a se tornar algo melhor, se tornar uma pessoa melhor. Então, quando a gente idealizou esse podcast, junto o time da Magnetic Customer, contando ali com o apoio da Melver Educação, para trazer esse quadro, esse assessor moderno, trazer a vida, né? Trazer o que está acontecendo para esses profissionais, as melhores práticas, insights, oportunidades, a gente entende que a gente vai ajudar as pessoas a sair do outro lado um pouco melhor. Então, você que está aí, que está curtindo o nosso podcast, nos siga nas redes sociais, Magnetic Customer, no Instagram, siga também a Melver Educação, a Stark, siga o João, siga o Davi. E assim, eu acredito que a gente vai poder ajudar vocês aí ao longo da caminhada. João, deixa uma mensagem pro pessoal. Já quero de antemão te agradecer imensamente, cara, por disponibilizar o seu tempo, disponibilizar aqui o seu conhecimento. Eu sei que você é uma pessoa ocupada e muito, cara. Gente, tem uma curiosidade, gente do céu. O cara segue a agenda na risca, mano. Então, assim, eu sei que a sua agenda não é fácil, eu sei que a gente precisa se adequar. E siga um exemplo do João, respeite a agenda. João diz a mim, respeite a agenda. João, obrigado de coração, irmão. Obrigado, Davi, pelo convite, foi um prazer bater esse papo aqui com você. E, bom, de recado final, pessoal, acho que o pessoal que está nos ouvindo aí, assessores de investimento, talvez uns começando a carreira, outros já mais estabilizados, acho que uma receita que eu sempre segui é trabalhar duro, colocar objetivos ambiciosos, né? E conhecimento, acho que ir em busca de conhecimento, de se capacitar e também de olhar para o nosso, não esquecer, né? A turma que trabalha no mercado financeiro, e eu me incluo nisso, né? Não esquecer de cuidar da gente mesmo, né? Perfeito. Então, ter uma atenção especial em como a gente se sente, buscar fazer esporte, buscar meditar, buscar um autoconhecimento. No final, você precisa estar bem para conseguir fazer o bem, né? Para conseguir operar na máxima performance e dar a sua melhor versão, você precisa se colocar na sua melhor versão, né? E isso vai passar por saúde, alimentação, bem-estar, qualidade de vida, etc., né? Então não se distanciem disso, não é só sobre acumular capital e galgar degraus na carreira, é também sobre cuidar de si e aproveitar a jornada, né, cara? Aproveitar a jornada. Acho que a gente fica muito lá, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu fechar a boleta, quando eu tiver não sei quanto de AUC, quando... então, assim, no final é sobre a jornada, né? As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço, é a mensagem que elas sempre frisam, então é o recado que eu deixo para vocês. Obrigado, João.